E aí galera, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. Depois de algum tempo sem falar da moto, né? Agora esperei fazer um ano para dar as minhas impressões. 1 ano e 3 meses com a Factor DX. Perguntaram por esse adesivo. Aço escovado eu comprei na Shopee, coloquei. Esse daqui também, esse é original. Também foi na Shopee, foi R$7. Vai na Yamaha, sabe quanto é. Mas assim, fora essas frescurinhas estéticas, qual a minha opinião sobre a primeira moto 0 km que eu comprei, né? Eu acho que é uma bobagem comprar moto 0 km. Claro que tem que ter alguém que compre 0 km para que existam as motos seminovas. Tem que ter quem compre ela 0 km, né? Obviamente, senão não vai ter seminova. Mas eu não vi vantagens, certo? A minha primeira moto foi uma Fan 125 carroça, dura pra caramba, fraca, vibrava demais, mas foi a primeira moto, beleza. 125 ano 2010. Tinha passado por uma perda total, não sabia. Foi a moto restaurada. É por causa disso, não, que meu tio também tem uma 125 que ele tirou nova e é a mesma coisa. Dura, vibra que só. A segunda foi uma Fan 150 ano 2013, vermelhinha, excelente. Excelente, fiquei com ela 7 anos, sem problema nenhum, macia, forte, confortável, não me deu problemas, problemas crônicos, nenhum, fora a manutenção normal, e peguei semi-nova, essa Fan 150 tinha 1 ano de uso, estava com 18.000 km, filé, pô, show de bola, a moto, show de bola, fiz as manutenções, ficou comigo até 100.000 km, sem problema nenhum, só troquei retentores de válvula, porque estava fumando na primeira partida, de manhã cedo. Aí depois que esquentava, parava. Aí eu deduzia, retentor de válvula. E eram os retentores de válvulas. Depois peguei uma Fazer 250, depois vendi para comprar um carro, vendi o carro para investir na casa, fiquei a pé, comprei uma Pop 2020. E aí, primeira vez, se eu quer saber de novo, vou comprar uma moto 0 km, que eu nunca tive, quero ver como é que é. E vai ser Yamaha, porque eu sei que dura bastante, são duráveis, né? Os históricos são bons. Mas, meu amigo, moto nova não gasta com manutenção. Se você comprar e deixar em casa. Mesmo assim, a cada 6 meses você tem que levar para fazer revisão. Como é que não gasta? Dentro de 1 ano, eu gastei mais de R$1.200 nessa moto. A primeira revisão foi 160, a segunda foi 100, né? A de 5 mil foi baratinho. A de 10 mil quilômetros foi 500, a de 15 mil mais 500. Então, veja, aproximadamente R$1.300 em 1 ano. Nunca gastei R$1.300 de manutenção em nenhuma das minhas motos. E eu tive uma Fazer 250 usada. Nunca gastei em 1 ano R$1.500 de manutenção em uma moto. Então, realmente é complicado, né? Complicado. Você tem paz de espírito por achar que tem garantia, só que chegar na garantia eles começam a botar um bocado de pé, né? Não é bem assim, foi mau uso. Às vezes é mau uso mesmo. Mas se tratando de Yamaha, não. Algumas considerações. Na minha opinião, as concessionárias do modo geral, elas deveriam fazer uma triagem do perfil do comprador. Por exemplo, você vai usar em uso severo, beleza, 5.000 km de revisão. Você vai usar em uso não severo, que é o meu caso, 10.000 km de revisão estava muito bom. Só que eu tive alguns problemas com essa moto, não pela moto, mas pela concessionária. Eles resolveram, mas aconteceu o seguinte, na revisão de 15 mil, tinha que trocar um bocado de coisa, filtro de combustível, fazer lubrificação de caixa de direção, os eixos e etc, etc. Eu pedi para trocar o filtro de óleo, né? Era a cada 10 mil que eles trocam o filtro de óleo. Aí eu disse, não, troque com essa de 15 mil. Não, só precisa na de 20, troque, eu vou pagar por isso. E também troque, acho que foi pastilhas dianteiras, uma coisa assim, não me lembro. Resultado, nem filtro de combustível que estava na lista não foi trocado. Como é que você sabe? Eu fiz a foto, né? O filtro de combustível estava velho, cinza, gasto. E o novo, ele é preto brilhantinho e não estava velho. O filtro de combustível não tinha sido trocado, eu fiquei pensando, o filtro de óleo com certeza também não foi trocado, certeza. Aí, enfim, para completar, a direção da moto veio torta e veio com um arranhão violento no painel, naquela região onde bota a chave. Veio comido, como se alguém tivesse pego
aquela parte do meu painel eu trocasse por uma outra moto de alguém que tinha danificado e botasse na minha, como se eu não fosse perceber. Reclamei, fiz uma zoada, falei com o vendedor, que sempre foi muito atencioso comigo, o Márcio, sempre gente boa, e ele resolveu meu problema. Ele ligou pro gerente, o gerente ligou para mim e disse: traga a moto que eu vou fazer uma outra revisão. E eu levei a moto lá e eles refizeram a revisão e de fato constataram: não tinham trocado o filtro de combustível, o filtro de óleo e etc, etc. Trocaram a parte do painel que estava danificado, eles trocaram, mas a moto continuou torta. Levei para uma outra unidade da concessionária, né? Uma unidade que tem aqui, sem ser onde eu comprei, não, onde eu comprei, fui em outra, e lá a gerente de lá me atendeu, sem problema nenhum, contei meu caso. Na verdade, ela que me ligou, né? Ela que me ligou. Eu disse que não iria mais fazer revisão onde eu comprei. Eu não vou fazer revisão lá mais não, tal. Mas enfim, por que eu decidi manter essas revisões lá? Por causa dos medos que eu tive em relação aos problemas crônicos ditos no YouTube. Falaram a respeito de queima de central, ECU. Falaram de problemas com sensor de marcha lenta, problemas com painel, etc, etc, etc. Aí eu digo, vou manter na garantia porque sabe-se lá, essas coisas são caras. Mas não é vantajoso, não é vantajoso, é só paz de espírito. Caso precise, você está na garantia. Mas, sinceramente, existe uma pancada na campana de embreagem, existe sim, bate. Como foi que eu resolvi? Acelerei um pouquinho aquilo, fui ali na entrada de ar do sensor, né, do sensor de marcha lenta, e abri um pouquinho, acho que meia volta. Ela saiu de 1.100 RPM, marcha lenta, para 1.500. E parou a pancada. Aquela pancada foi que ela fica em marcha lenta, não tem mais. Pode até ser que tenha, mas eu não consigo perceber mais, porque ela está mais acelerada e parece que compensa. Que a campana fica fazendo assim lá dentro, né? Ela tem uma folgazinha assim. Não sei. Aí parece que a Yamaha combinou com a Honda disse: bora fazer motorzinho flaco para quebrar e trocar peça. Aí a Yamaha disse: eu vou fazer na embreagem, vai deixar frágil, sem garantia. Porque não é possível, velho. Não é possível. Mas você acha que os caras vão fazer isso de propósito? Faz. Porque peças de motor as pessoas preferem comprar original, né? Até hoje existe essa cultura. Só presta original. Mas enfim, tive esses problemas com a concessionária, não com a moto show de bola. E aí Felipe Bueno, do canal, eu não vou lembrar o nome do canal, Turbinados, né? Tô vendo que tá aparecendo ali. Ele tá fazendo review justamente com essa mesma moto aqui, com azulzinha, e dizendo: a moto é dura. Ora, eu falei isso, velho, no vídeo aí, no short. Troque de moto, compra uma moto nova, que você quer comparar a Pop com essa? Claro que eu comparo, que era a moto que eu tinha. Eu vou comparar com o quê? Com ônibus? Vou comparar moto com moto. Eu tinha uma Pop 10 vezes mais confortável do que essa. Essa moto é dura. Ela é dura, ela não é macia. Ela é gostosa de você... você fica encaixado nela, né? Ela tem uma ciclística muito boa, essa moto. Melhor do que a FZ15, inclusive. Mais confortável. Entretanto, ela é dura. E Felipe Bueno fala isso no vídeo o tempo todo. Aí ninguém vai criticar, né? Porque é Felipe Bueno falando. Eu que sou dono da moto não posso dizer. Ela é dura, é desconfortável sim. Ela bate... Você ouve Felipe Bueno falando no vídeo: ela precisava ter um pouco mais mole, né? Que ela é dura. Você vê, pô, na voz do cara, a moto trepidando, pô. Agora, com garupa, é a melhor moto que eu já tive. Com garupa, ela é muito, muito macia. Eu tô pensando em amarrar sempre um saco de cimento na garupa dela, de 50 quilos, sempre andar com um saco de cimento para ela ficar macia, porque não é possível, velho. Aí, na verdade, para ser sincero, o que eu tô pensando? Em colocar os amortecedores da GSR, da Suzuki GSR, que é a gás, né? Tô pensando em comprar o kit, o par dos amortecedores e colocar no lugar desses originais, para ver como é que fica. Mas a suspensão dela é dura, sim, é dura. Bate muito você andando sozinho e machuca a coluna, com certeza. No mais é isso. A moto é muito econômica, estupidamente econômica. A manutenção não é barata. Dizem a manutenção é barata, não é. Eu já está com 17 mil quilômetros, rodei 1 ano e 3 meses. 17 mil quilômetros, eu estou abaixo da média, inclusive. Né? E já fiz 3 revisões, está indo para 4 revisões. Revisão de 1.000, 5.000, 10.000, 15.000. 4 revisões, quase R$1.500. É barato? Não é barato. O que me impressiona é o seguinte: o pneu dela ainda é original.
1 ano e 11 meses. Pneu Michelin, né? Tá aqui, Michelin, coloquei essas fitas refletivas. Olha o TWS onde tá ainda. Tem muito pneu ainda para gastar. Pneu muito durável. O que eu troquei mais? Relação. O kit de relação também, né? Foi embora, obviamente. Apesar de eu utilizar o Bardal junto com o Gerode, né? Que eu aprendi aí com o Bucão do canal Garage V-Strom, aprendi com ele. Fiz a mistura, a coroa da moto tá perfeita, pô. A coroa tá igual, tá incrível. Mas a corrente se desgastou, não pegou mais regulagem. Para não trocar, aí eu troquei o pinhão e a corrente e mantive a coroa. Comprei a corrente Didi, Mercado Livre foi R$70 e o pinhão também foi barato, né? Não me lembro agora a marca do pinhão, mas troquei pinhão e corrente, botei novos, a coroa eu mantive. Vou mostrar a coroa. Tá bem suja, mas olha a situação da coroa. Os dentes da coroa ainda estão retangulares, né? Estão perfeitos ainda, tá vendo? Que quando a gente sabe que a coroa tá gasta, quando ela tá com os dentes bem fininhos, né? Nesse caso eles não estão. Descobri também um barulho na aceleração, um telico-tico que ela estava fazendo em aceleração. E eu terminei descobrindo que é o cabo do acelerador vibrando aqui de baixo, né? Eu digo, caramba, será que é eu acelerando, né? Quando você sobe ladeira com ela na rodovia, tem que reduzir para quarta, às vezes terceira, porque ela não tem torque, ela é fraca, ela não tem esse fôlego. A proposta dela não é essa, você pega a rodovia, beleza, mas eu pego, até de pop eu pegava, mas enfim, o desempenho dela na rodovia é de pop. Agora, mais confortável, a ciclística é top, é show de bola. E ela vibrava quando eu puxava ali 7.500, 8.000 RPM, quando eu puxava ela começava a vibrar. E caramba, será que é cabeçote, alguma coisa? Não. Depois eu lavando, né, aqui por baixo, puxei o cabo do acelerador para lubrificar e senti ele batendo no... Tem umas guias de ferro que ele fica batendo no meio, batendo ali. A vibração estava provocando esse barulho. Então, no mais foi isso. Não acho que valha a pena os 21 mil que eu paguei, falando de primeiro emplacamento e etc, etc, juntamente com o valor dela, né, que eu paguei no Pix, à vista. Aí o valor dela era 20.400 barará, mais 1.000 e pouco, 1.400 do primeiro emplacamento. Saiu 22 mil praticamente. Não vale a pena. Não, nada no Brasil tem o preço que vale. No Brasil as coisas valem pouco e custam muito, né? O valor de uma moto dessa, o valor real, deveria ser na faixa de uns 10 mil, 11 mil no máximo, mas ela é vendida a 21 e a gente paga, né? A gente vai lá e paga. Infelizmente não tem muito o que fazer. Então é isso, minhas considerações são essas. A moto vale a pena, botei um protetorzinho ali na mão, porque eu pego rodovia, vou a pedra. O farol dela é espetacular o farol, não tenho o que dizer. O painel é show de bola. Não, tem que ter LED nos piscas, pra quê? Tá bom, tá tudo certo. Eu mudaria a lanterna traseira dela, que eu acho muito feia, mas beleza. Era na cor que eu queria, azulzinha, a moto é confortável, de 0 a 10 eu daria nota 6, pro conforto dela. Iluminação nota 10, consumo nota 10, manutenção nota 7, porque eu achei cara, né? Enfim, mas é isso. Um abraço para vocês e até a próxima.